Boa noite a todos. Boa noite. Novamente, eu agradeço pela presença de todos, de um público tão qualificado. Me sinto honrado de estar ao lado de amigos como Eugênio Facchini, Paulo Lobo. É uma forma não apenas de dignificar essa noite também, mas de dizer que o IBERC, o Instituto Brasileiro de Estudo de Responsabilidade Civil, tem em vocês grandes fiadores de que o nosso grupo efetivamente tem um compromisso com o ensino, com a pesquisa. A palestra, né, que o senhor deu agora, que o professor Facchini Neto deu agora, é claramente demonstrativa de tamanho estudo, tamanha profundidade do debate. É uma pena, realmente, que nós não podemos contar com mais tempo, 40 minutos, 50 minutos, para não levar o bate-papo adiante. Eu quero me congratular com os amigos que estão todos aqui, do IBERC, os amigos também que estão aqui, que serão os palestrantes de amanhã, outros amigos, querido Rodrigo da Cunha Pereira, que faz parte do IBDFAN, junto com o Paulo Lobo, que levantaram esse instituto tão belo, maravilhoso pelo Brasil afora. E dizer a vocês que eu estou sentado, eu não vou lá, é por uma questão psicológica. Eu estava conversando com o professor Paulo Lobo, que se eu vou ali, começa a extrapolar, exorbitar o tempo, então eu prefiro ficar quietinho aqui, porque eu consigo controlar dentro dos meus 30 minutos. Então, o que eu vou fazer agora, querida Aura? Eu vou botar aqui no iniciar e pronto. Ponto. Deu aqui. Então, o meu sumário é composto exatamente dessas 3 provocações. Sabedor de que a maior parte do público é composto de magistrados e assessores, eu quero falar diretamente para vocês. 3 coisas. Quando perguntamos sobre dano moral, onde as sentenças se equivocam? Segundo, onde as sentenças exorbitam? E 3, onde se pode inovar para alcançar a reparação integral em matéria de dano moral? Se eu não chegar até o final, vocês me perdoem. O primeiro ponto é, onde as sentenças se equivocam? Qual é a justificativa para a transferência de um dano moral do patrimônio do ofensor para a pessoa do ofendido? Eu vejo muitos equívocos. Por quê? Eu posso rapidamente dizer que são 2 erros básicos. Muitos magistrados ainda insistem no dano moral como a dor, mágoa do ofendido, quando, na verdade, dor e mágoa são apenas eventuais sintomas. Muita gente sofre dano moral e não fica deprimido, não toma remédio, nem vai para uma clínica psiquiátrica. Ou seja, pensem numa mulher que é estuprada quando está em situação comatosa. Não houve dor, mágoa, depressão, mas evidentemente houve um dano moral. Pensem em uma pessoa com deficiência psíquica que sofre uma agressão. Houve um dano moral, mas não houve dor, mágoa, depressão. E mesmo um nascituro, que pode sofrer um dano moral sem que possa ser subjetivado esse sentimento. Então, não é por aí de forma alguma. Muitos magistrados já estão um passo adiante e dizem, não, na verdade, Nelson, o dano moral não é a dor, mágoa, depressão, o dano moral é uma lesão à dignidade da pessoa humana. Eu também faço críticas ao uso da dignidade da pessoa humana como justificativa para o dano moral, porque a dignidade é uma fórmula abstrata, que justifica qualquer forma de pretensão. Ou seja, muitas vezes a dignidade vira um elixir, e faz com que o magistrado dispense a necessidade de fundamentar a sentença. Ele vai na discricionariedade, ele vai no subjetivismo, e, na verdade, acaba sendo uma fórmula retórica como a dor-mágoa. Ou seja, a vítima merece dano moral. Por quê? Não foi porque houve dor ou mágoa, é porque houve uma lesão à dignidade. Então, eu prefiro conceituar o dano moral de uma outra forma. Eu entendo que o dano moral é uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela. Quando eu digo uma lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela, eu trago uma forma muito parecida ao do direito italiano do dano injusto. O que eu quero dizer com isso? Que só se entende dano moral se nós observarmos a relação de bilateralidade entre ofensor e ofendido. O magistrado não pode olhar apenas a posição da vítima, ou seja, a situação em que ela se encontra pós-dano.
ela tem que observar também se há uma justificativa para que o ofensor tenha cometido tal dano. É uma lógica de correlatividade, vem lá da noção aristotélica de uma justiça corretiva, na qual a bilateralidade dos fundamentos de ofensor e ofendido são importantes. Eu trouxe esse slide, Paulo, sobre os princípios europeus da responsabilidade civil, justamente para que vocês vejam quais são os interesses protegidos. Não apenas a integridade física e psíquica da vítima, mas também os interesses do agente. E essa análise dinâmica, eu acho que ela pode ser muito bem aferida por esse exemplo aqui. É o seguinte: o jogador Romário, em 1998, ele ficou muito triste porque ele não foi convocado pelo Zagallo nem pelo Zico para a Copa. Então ele abriu um bar chamado Bar do Gol, um restaurante, café do Gol, e a primeira coisa que ele fez foi a charge do Zico e do Zagallo no banheiro. O Zico segurando papel higiênico e o Zagallo sentado na privada à espera do papel higiênico. Ele quis ridicularizá-los. Qualquer um juiz diria: olha, o Zagallo sofreu um dano moral e o Zico também, porque houve uma ofensa à dignidade deles. Mas o que eu achei interessante no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Eles fizeram uma análise dinâmica do caso. Entendemos a posição das vítimas, elas se sentiram ofendidas em sua imagem. Mas será que o Romário, ele poderia justificar a ofensa que ele causou? E por que o Romário foi condenado? O Romário foi condenado justamente por uma questão que o CJF depois conseguiu resolver muito bem. O magistrado, quando dá uma sentença sobre dano moral ou dano à imagem, ele tem que trazer critérios objetivos que sejam capazes de dar uma racionalidade a essa sentença. Então, em matéria de lesão à imagem, as perguntas foram: havia notoriedade do retratado? Sim, Zagallo e Zico eram pessoas notórias. Os fatos eram verídicos, ou seja, havia uma mágoa do Romário? Havia. Agora, qual foi a finalidade da utilização da imagem do Zico e do Zagallo? Resposta: não foi uma finalidade informativa, nem tampouco biográfica, foi uma finalidade comercial. Ele queria atrair uma clientela maior para o seu bar, ele queria obter um resultado econômico positivo. Foi nessa ponderação econômica, foi nessa ponderação de bens, seguindo a concretude daquele caso, que o tribunal condenou o Romário a pagar R$600 mil por dano à imagem. Mas se fosse em qualquer outro caso, onde o suposto ofensor pudesse alegar que, na verdade, havia um interesse informativo ou interesse biográfico, talvez o juiz não condenaria. Então, esse é um exemplo apenas para que vocês entendam que só com o critério objetivo de ponderação de bens é que será possível chegar em cada sentença a um caso concreto, se há ou não uma condenação, uma reparação por um dano moral. Muito bem, continuando, um segundo ponto, ainda onde as sentenças se equivocam. Quando nós falamos onde as sentenças se equivocam, eu estou olhando sempre aqui o meu tempo, é uma questão muito atual da fragmentação do dano extrapatrimonial. Quantos de nós não acreditamos que até hoje, Eugênio, 2019, existe uma dicotomia? De um lado, dano patrimonial, de outro, dano moral. Nós somos levados a acreditar sobre essa dicotomia porque a própria Constituição diz: ou existe o dano patrimonial ou o dano moral. Só que a cada dia que passa, senhoras e senhores, eu sou levado a crer que dano moral não é mais sinônimo de dano extrapatrimonial. O magistrado tem que ter muito cuidado ao utilizar essas expressões. Eu tendo a crer que dano extrapatrimonial é um gênero, e o dano moral é apenas uma de suas espécies. Isso é um refinamento que a doutrina brasileira vem vivendo ao longo dos anos, e a jurisprudência vem acumulando. E nessa noção de gênero-espécie, dano extrapatrimonial como gênero, o que eu quero dizer? Quais seriam as espécies? Por favor, ao lado do dano moral, existe também o dano estético e o dano à imagem. Dano estético
não é dano patrimonial, mas tampouco é dano moral. Dano à imagem não é dano patrimonial, mas tampouco é dano moral. E o dano existencial, palestra que o professor Paulo Lobo também se incumbirá daqui a pouco, o dano existencial também, a meu ver, não é um dano patrimonial, nem é um dano moral. Então, por exemplo, um dano estético. O dano estético, que até alguns anos atrás os magistrados chamavam de enfeamento, hoje ele está muito refinado. O caso Lars Grael é básico. Lars Grael, velejador olímpico, ele estava velejando nas suas férias, quando, isso é verdade, literalmente um bêbado passou por cima da lancha dele e ele perdeu a perna. O STJ, exemplarmente, ele fez o julgado qual? Lars Grael sofreu 3 danos. O dano patrimonial, danos emergentes, lucros cessantes, tudo aquilo que ele deixou de ganhar na sua carreira. Dano moral, que foi o dano psíquico dele, o profundo abalo, no caso concreto, pela perda da perna, e o dano estético, como um tertium genus. O dano estético foi o dano morfológico, foi o desequilíbrio corporal, a alteração fisionômica resultante ao dano. E eu, prezados, hoje, em 2019, eu tendo a crer que o dano estético vai além. O dano estético se torna um dano à saúde. Ou seja, uma pessoa que, em razão de um acidente, ficou surda ou perdeu um baço, ela sequer sofreu um dano corporal visível, mas houve uma alteração morfológica, houve um desequilíbrio, uma transformação no seu corpo. E esse é o dano estético hoje em dia. Prosseguindo, quando falamos em dano à imagem, hoje também o dano à imagem é completamente dissociado do dano moral e do dano patrimonial. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em um caso célebre, Maitê Proença ficou muito triste porque ela posou nua para a Playboy, a Playboy publicou as fotos, até aí tudo bem, mas um jornaleco daqueles, professor Paulo Lobo, de 5ª categoria, publicou as fotos de Maitê Proença sem autorização dela. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que Maitê Proença não tinha direito a nada, porque como ela era uma mulher linda, maravilhosa, não era gorda, nem tinha varizes, não houve nenhum dano de forma nenhuma à sua imagem. Ainda bem que o STJ reformou a decisão. Por quê? Porque dano à imagem não tem nada a ver com dano moral. O dano à imagem simplesmente é uma captação não autorizada da imagem da pessoa, independente de qualquer consequência à sua honra ou à intimidade. Ou seja, o que acontece é que Maitê Proença sofreu um dano à imagem porque ela não autorizou aquele jornal a publicar sua imagem. Ponto final. Se, porventura, houvesse alguma ofensa à sua reputação, algum desdém à sua credibilidade, além do dano à imagem, haveria um dano moral. E tampouco o dano à imagem tem alguma coisa a ver com dano patrimonial. Se eu simplesmente tiro a foto de um de vocês aqui sem autorização nenhuma e eu não ganho 1 centavo com isso, há um dano à imagem. Agora, se eu obtive lucros ou causei danos econômicos, soma-se ao dano à imagem o dano patrimonial. Então, a súmula 403 vai muito bem nesse ponto. E, por fim, o dano existencial, eu serei muito rápido, que é a palestra do nosso professor Paulo Lobo. O dano existencial recente é um dano a um projeto de vida. Muitos colegas torciam os olhos para o dano existencial, falavam, não, no Brasil não precisa do dano existencial, isso é coisa da Itália, porque lá na Itália eles não têm uma cláusula geral de responsabilidade civil, eles têm tipos fechados, então eles criaram dano existencial, no Brasil não era necessário. Só que, hoje, em razão da reforma trabalhista, o dano existencial já é uma realidade legislativa. E o que eu posso dizer a vocês é que o dano existencial, para mim, depois o professor Paulo Lobo me corrige, ele é um dano completamente autônomo ao dano moral. O dano moral, ele acontece quando um fato, ele enaltece, avilta o interesse existencial da pessoa. O dano existencial, não. O dano existencial já é um dano a um projeto de vida, ou seja, é um dano profundo, um dano com permanência, um dano que tem uma certa irreversibilidade. Como exemplos,
no direito de família, Rodrigo, uma alienação parental é muito mais que um dano moral. É um dano existencial, porque isso causa um desequilíbrio profundo numa trajetória de vida de uma pessoa. Uma omissão de cuidado prolongada de um pai com relação ao filho também é. E para ficar aqui em Minas Gerais, esse fenômeno aqui da desterritorialização, com exatamente o que aconteceu com a Vale do Rio Doce, nós vemos o que aconteceu em Bento Rodrigues, uma comunidade de 600 pessoas que simplesmente de um dia para o outro tiveram que ir embora, abandonar todos os seus bens em razão daquela desgraça que aconteceu. Ou seja, é claro que isso é um dano existencial, é um desligamento de toda uma comunidade de suas raízes. Então, só para fechar, não confundam, por favor, dano existencial com dano moral, dano à imagem com dano moral, nem tampouco dano estético com dano moral, são figuras completamente diferenciadas. E eu entro nesse momento ao segundo ponto da minha discussão com vocês, onde alguns magistrados exorbitam nas sentenças. Eu posso dizer que muitos magistrados exorbitam, porque eu vejo isso, a experiência também de profissional, não apenas como doutrinador, que o correto deveria ser o quê? Na hora de um juiz fixar uma reparação pelo dano moral, o juiz deveria apenas entender, pelo 944, que o dano moral é uma reparação de danos existenciais. Ele deve olhar apenas para a vítima e verificar quais interesses existenciais concretamente foram ofendidos naquela situação. Eu, de uma certa forma, sou um entusiasta daquele método bifásico que o ministro Paulo de Tarso Severino adotou no STJ, ou seja, uma sentença de dano moral em duas fases. Primeiro, o juiz busca um critério básico, comparando aquela situação com casos gerais de lesão a direitos da personalidade, e na segunda fase, o magistrado já vai nas circunstâncias do caso, no que aquele caso tem de peculiar, para acertar o quantum do dano moral. Ocorre, e eu entendo plenamente, eu tento entrar na cabeça dos colegas que são magistrados, principalmente, Facchini, os que são magistrados de juizados especiais, e nos juizados especiais, muitos daqueles casos são daqueles litigantes compulsivos, companhias seguradoras, companhias telefônicas, companhias aéreas, que todo dia estão lá como réus, e dá vontade do magistrado fazer o quê? Além de fixar a compensação pelos danos pela vítima, o juiz, na hora de colocar a caneta, pega pesado e diz assim: mas o ofensor agiu com elevado grau de culpa. B, mas o ofensor reitera esses ilícitos, toda hora ele pratica essas condutas antijurídicas. C, e o ofensor tem uma enorme capacidade econômica, ele não poderia fazer isso, mas ele faz. Qual é o grande erro do magistrado nessa hora? Ele está, aquilo que eu uso é uma terminologia minha, praticando a chamada hipertrofia ou anabolização do dano moral. Ou seja, ele está trazendo elementos punitivos à compensação do dano moral. Ou seja, eu não tenho nada contra a função punitiva da responsabilidade civil. Aliás, eu sou um entusiasta, mas eu acho... vejam julgados do próprio STJ, onde julgados recentes do STJ, onde dizem, olha, sim, tem que aferir a culpabilidade do agente, a intensidade do dolo, a condição econômica, tem que ter esse caráter punitivo. Só que eu acho que função punitiva, ela pode ser aplicada no juízo civil? Pode, mas à medida em que haja uma norma que traga segurança jurídica. Lembrem que a função punitiva ela é formalmente civil, quando aplicada no juízo civil, mas ela tem uma natureza materialmente penal. E o artigo 12 do Código Civil diz que um juiz ele só pode aplicar uma sentença que vá além da compensação de danos se houver uma sanção prevista em lei. Ou seja, se houver uma norma que diga: que tipo é essa? Que tipo é esse de dolo que se exige?
Que capacidade econômica é essa? Que reiteração de ilícitos é essa? Então, é esse o cuidado que eu peço, e eu acho que hoje, dentro do cenário jurídico do Brasil, por mais que o juiz tenha vontade, ele tem que se segurar, e a reparação por dano moral deve se ater apenas ao critério dos danos sofridos pela vítima. E ainda digo mais, muitos magistrados, eles observam o caso concreto na hora de fixar dano moral e falam, não é justo eu apenas fixar 5 mil ou 10 mil pela vítima, porque vejam os ganhos que o ofensor obteve com o comportamento, ou seja, os lucros ilícitos obtidos pelo ofensor. Quantos e quantos magistrados não ficam chateados com isso? Eu também fico. Sabe por quê? Quantas e quantas vezes danos morais não são praticados através de lucros com a violação da imagem do réu, com a violação da intimidade do réu? Em matéria de propriedade, quantas vezes o dano moral não surge com a exploração de marcas e patentes que pertencem à vítima? No caso de direitos coletivos, voltando a Vale do Rio Doce, por que continuar a explorar aquelas minas, sabendo da precariedade dos meios e das consequências? Porque buscava lucros ilícitos, ganhos indevidos. Direitos individuais homogêneos. Todo dia, companhias seguradoras cobram 10 centavos a mais na conta de vocês, mas nenhum de vocês tem coragem de ajuizar uma demanda contra essas empresas, porque os danos, eles são triviais, são muito pequenos, comparando-se com a dor de cabeça que vocês terão demandando essas empresas. Então, elas têm uma máquina de calcular na mão e fazem um cálculo de custo e benefício e veem que vale a pena lesar a dignidade da pessoa humana. Em todos esses casos, eu vejo juízes que falam, deixa eu apertar o valor do dano moral, vamos subir o valor do dano moral como uma espécie de forma de via pela tangente para que haja algum desconto desse ilícito lucrativo. A questão, senhoras e senhores, é que responsabilidade civil no Brasil só serve para reparar danos, não para restituir ganhos ilícitos. O juiz, ele tem que olhar para o dano sofrido pela vítima e não o ganho indevidamente obtido pelo ofensor. Quando no direito civil o objetivo do magistrado é retirar ganhos ilicitamente auferidos, hoje vai ser um enriquecimento sem causa. No enriquecimento sem causa é possível se discutir sobre a restituição de valores indevidamente auferidos. Aliás, essa que foi a postura no caso da Giovanna Antonelli, o caso recente do STJ, em que Giovanna Antonelli não concedeu autorização para o uso da imagem dela e viu que uma empresa de cosméticos estava utilizando indevidamente a imagem dela. O que o advogado dela inteligentemente percebeu? Por que eu vou brigar por reparação por dano moral se os danos que a minha cliente sofreu são incertos e provavelmente baixos? O que ele pediu? Dentro do enriquecimento sem causa, a restituição dos lucros ilícitos obtidos pela ofensora por ter obtido a imagem dela sem o consentimento. Então, o objetivo dessa segunda parte aqui do debate foi para mostrar a vocês que existem determinados momentos em que os juízes, eles devem segurar a caneta, porque dá vontade, mas tecnicamente foge do objetivo do dano moral. E o terceiro e último é, aonde os magistrados, eles poderiam inovar para alcançar a reparação integral no dano moral, onde os magistrados podem ir além. E eu acho que a doutrina, professor Paulo Lobo, tem um papel importante nisso. É o seguinte, o Hering, quando ele escreveu sobre a luta pelo direito, já no século XIX, ele falava que muitas vezes o poder judiciário, ele é muito utilizado pelos réus como meio de procrastinação das demandas para obter um resultado lucrativo. E eu concordo com Hering, e a análise econômica do direito mostra que
vale a pena com o réu jogar com o tempo e os custos do processo. Muitas vezes um processo longo é extremamente benéfico para um réu em uma demanda de responsabilidade civil. Então a minha sugestão para os magistrados é uma requalificação da reparação integral. O que eu quero dizer? Ao invés de se procurar a maior indenização, muitas vezes deve-se procurar a melhor indenização possível para aquele caso. E uma forma de se alcançar isso é exatamente pegando 944, parágrafo único do Código Civil. É o juiz observar o caso concreto para reduzir a reparação. Reduzir a reparação em quais casos? Naqueles casos em que o réu, espontaneamente, ele busca reduzir as consequências danosas do ilícito que ele praticou. Um overbooking num voo não é a mesma coisa em 100% dos casos. E se aquela companhia aérea tentou reduzir os danos do ofendido, rapidamente tentou recolocar ele em outro voo, dar a ele uma hospedagem imediatamente, trazer a ele uma primeira classe em um voo que pudesse ser imediatamente... Ou seja, todo esse esforço espontâneo do ofendido em mitigar as consequências devem ser observadas pelo juiz para reduzir a reparação do dano moral. Às vezes não é a maior indenização, mas é qualitativamente a melhor indenização. A mesma coisa eu digo, vejam essa lei recente que poucos conhecem, sobre a resposta ou retificação. É muito importante, às vezes, veículos de imprensa publicam notícias que poderiam ser consideradas lesivas à honra da vítima, mas o que às vezes o jornal faz? E publiquei uma matéria errada. Automaticamente, publica uma retratação, uma retificação, concede um espaço para o ofendido colocar a sua versão. Tudo isso deve ser observado pelo judiciário para a redução equitativa da indenização. Vejam a parte final. Esses atos espontâneos não evitam a reparação pelo dano moral, mas mitigam a reparação pelo dano moral. Eu estou dizendo isso a vocês, perdão, professor, porque nos Estados Unidos e na Inglaterra, a coisa mais comum são os apologies, os pedidos de desculpas. Eu coloquei a foto do Donald Trump e da Melanie, porque recentemente o New York Times publicou que a Melanie, antes de ser famosa, namorada do Trump, ela era prostituta na Europa Oriental. E depois eles viram que isso era mentira, ela era uma modelo, uma mulher simples, mas ela nunca foi prostituta, ela sempre trabalhou dentro desse meio dos modelos. O que o New York Times imediatamente fez? Pediu desculpas, apologies, desculpas públicas, erramos. Para um jornal com essa confiabilidade, isso é pesado. Imediatamente, o que os magistrados americanos eles fazem? Eles reduzem o valor dessa indenização. E para terminar a minha exposição, eu acho muito importante aos magistrados, por favor, ao invés de dano moral, o que é dano moral? A pessoa sofre um estupro. O que é um dano moral de 10 mil reais, 20 mil reais? Isso não significa nada. Pensem no caminho atual, que é a desmonetização da indenização. Ou seja, o dano quantitativo é apenas uma tutela genérica. Os magistrados têm que pensar em soluções criativas. Quais? A tutela específica. E a tutela específica não passa apenas pelo direito de resposta, pelo direito de retificação. Vocês veem, principalmente na Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor ano que vem, se passam por soluções que possam resolver imediatamente o problema da vítima. O meu nome na internet está exposto indevidamente. Espera aí, eu vou esperar para que um juiz daqui a 5 anos me outorgue uma reparação pelo dano moral? Não, o que a vítima quer? A correção dos dados incompletos. Ela quer o right to be forgotten, o direito ao esquecimento, o apagamento dos dados. A tutela específica ela é muito mais incisiva, automática, e ela traz uma resposta automática, e ela traz uma resposta rápida. E para acabar, muitas vezes, eu digo isso de carteirinha, né, e é uma experiência, faltam
1 minuto e 50 segundos para terminar minha palestra. Muitas vezes, paradoxalmente, a reparação integral, ela não está na maior indenização. A reparação integral está na menor indenização. Como assim a menor indenização? Existe um instituto que eu defendo muito que os juízes possam aplicar no Brasil. Ele é aplicado não só na Common Law, como em França também, que é o Nominal Damages. O que é isso? Churchill, ele, todos sabem, um homem brilhante, mas ele gostava de um bom whisky depois do almoço. E era um sujeito genial. E um tabloide inglês publicou que em 1946, após a Segunda Guerra, ele foi se reunir com o presidente Eisenhower completamente embriagado na Casa Branca. E o Churchill não gostou. Por que ele não gostou? Porque naquela situação ele não estava embriagado, ele estava sóbrio. Ele falou, não, isso é uma mentira, eu estava sóbrio naquele instante. E o que ele fez? Ajuizou uma demanda contra esse jornal inglês pedindo £1. Por que ele só queria 1 libra? Porque o que ele queria, acima de tudo, é uma condenação simbólica. Ele queria uma reivindicação do seu direito. Eu estou certo e vocês estão errados. Ou seja, o objetivo primário dele era a reivindicação de um direito. Porque quando alguém pede uma reparação por dano moral de 1 milhão, ela está reivindicando o direito, mas a reivindicação do direito é o objetivo secundário. O objetivo primário é a quantia em dinheiro. Aqui não. A ideia é exatamente uma condenação nominal, mas que sirva como exemplo a toda a sociedade que aquele ato não possa ser reiterado. Então, eu termino aqui dizendo a todos vocês que existem situações que eu sou extremamente solidário aos magistrados, parabéns, vocês estão no ponto certo. Outras eu acho que os magistrados estão avançando o sinal. Outras eu acho que eles estão tímidos e eles teriam tudo para percorrer um belíssimo caminho para que se alcance a reparação integral pelo dano moral. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima continuação do evento com o professor Paulo Lobo. Obrigado.